Na Multirio, o jovem tem vez. Eu tenho fome de justiça, porque eu acho que esse mundo tá muito injusto. Se for amigo de verdade, ele vai estar lá, vai te ajudar, vai te dar conselhos bons, vai te apoiar. Eu gosto de conversar com pessoas diferentes, porque cada pessoa tem um ponto de vista, tem uma forma de viver diferente. Ele pode ser pobre, rico, preto, branco, azul, amarelo, verde. Porque sempre que você escutar alguém fazendo um machismo, fazendo um racismo com a pessoa, você já entende, você tem como argumentar e também para ter uma vida melhor. É sempre importante a gente saber quem a gente é, a gente se aceitar, a gente se reconhecer. Conhecimento é poder e ninguém pode tirá-lo de nós. Na Multirio, o jovem tem voz. Multirio, há 30 anos, jovem como você. Bem-vindos, professores, coordenadores pedagógicos e diretores da Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro, à Semana do Ensino Fundamental 2. Hoje teremos na mesa de debate o tema Confluência de Saberes, Avaliação e Recomposição da Aprendizagem Escolar. Hoje vocês vão descobrir aqui com a gente, por meio do compartilhamento de alguns saberes, de alguns estudiosos muito importantes do campo da avaliação da aprendizagem, contribuições significativas para os processos pedagógicos, sobretudo para você, professor, para você, coordenador pedagógico e equipe diretiva que está em sala de aula e que precisa fazer um qualificado da avaliação, né? E para isso, eu gostaria de convidar a professora Tereza Pena Firme, professora aposentada da UFRJ, foi coordenadora, de avaliação da Fundação Faculdade Seis Gran Rio e atualmente é consultora e palestrante. Muito bem-vinda, professora Tereza Pena Firme. É um prazer estar com a senhora aqui nessa roda de conversa. Muito obrigada. Eu gostaria de convidar também o professor Tufi Machado Soares. Professor Tufi, bem-vindo. Professor Tufi, que é professor titular do Departamento de Estatística da Universidade Federal de Juiz de Fora, é especialista em teoria da resposta ao item e tem assessorado a diversos órgãos e instituições públicas e privadas do nosso país, sobretudo o INEP. Bem-vindo, professor Tufi. Gostaria de convidar também o professor Marcelo Rodrigues. Bem-vindo, Marcelo. Marcelo atualmente é da SME de São Paulo, professor da rede de São Paulo, né, da rede municipal e da rede estadual, colaborador do Banco Nacional de Itens do INEP e atualmente atua como assistente técnico educacional na Secretaria Municipal de Educação de São Paulo. Sejam todos muito bem-vindos à mesa de avaliação intitulada Confluência de Saberes, Avaliação e Recomposição da Aprendizagem, aqui na Secretaria Municipal de Educação do Rio. Bom, e para começarmos esse encontro, eu vou chamar aqui, fazer algumas perguntas, para a gente começar esse bate-papo, com a professora Tereza Pena Firme. Professora, eu gostaria de saber da senhora quais as especificidades da avaliação no processo da aprendizagem escolar. Muito bem, muito obrigada, Letícia, pela apresentação, pelo convite. Hoje vamos falar não do ensino fundamental, do mais fundamental dos ensinos. É por aí que começa a educação, o ensino. Aliás, começa em casa. A casa é o mais fundamental. Quando a casa, mas há um ambiente que prepara a escola, que é muito importante, seja ele qual for, ainda que seja a rua, ele é fundamental. Então, eu quero ampliar o meu conceito de ensino fundamental para essas dimensões. E, nesse sentido, eu quero devolver, Letícia,
essa sua pergunta tão importante e tão ampla. Eu quero tentar fazer uma pergunta decorrente da sua. E aqui, respeitando meus colegas, meus parceiros ilustres, o Marcelo e o Tufi, que eu fico imensamente feliz de conhecer, gostaria depois de conhecer pessoalmente e abraçá-los pessoalmente. Por enquanto, ficamos no virtual e no virtuoso, mas nós vamos chegar lá. Algum dia eu quero me encontrar com o Marcelo e com o Tufi, cada um em seu ambiente apropriado. E agradecer também a Carolina, a Carol, que nos abriu, que está coordenando a tecnologia de todo esse processo. Bom, eu não posso me demorar, porque eu tenho 15 minutos, eu botei um relógio, mas eu quero dizer, como o padre Antônio Vieira, faltou meu tempo para ser mais breve. É muito difícil ser breve, sobretudo mulher, sobretudo professora. Bom, sobretudo Tereza, eu sou tagarela mesmo. Então, eu quero fazer a pergunta, Letícia. Para que serve a avaliação? Dá tanto trabalho. Para que serve a avaliação? Essa é a minha grande questão, e eu acredito que seja a questão de muitos. E eu vou dizer a verdade, é a questão das crianças. Para que avaliar? Eu tenho medo da avaliação, a criança tem medo da avaliação. Ela assusta. Para que avaliar? Não é melhor ficar sem avaliação? Isso é um direito que a criança tem e é um sentimento natural da criança, ter medo da avaliação, pelo modo como ela se veste, pelo modo como ela se fantasia. A avaliação aparece fantasiada. Eu gosto de carnaval, eu gosto de fantasia, mas a fantasia da avaliação é uma fantasia que assusta, é uma fantasia feia, que mete medo, que assusta as crianças. Então, eu começo por aí. Porque para que serve tudo isso? Para que serve a avaliação? Disse um estudioso, se não me engano, se não estou equivocada, foi Michael Patton, um dos grandes pioneiros, ou não digo pioneiros, um dos grandes avançados da avaliação, porque ele continua avançando e estudando sem parar. Melhor do que relatórios nas prateleiras, melhor do que boletins de notas, fichas escolares, é ter pessoas transformadas. Esse é o processo, esse é o porquê da avaliação, para ajudar a transformar as pessoas, para que as pessoas tenham realmente uma condição de melhorar. É como um espelho. É um espelho. Você agora mesmo, a Carol, estava tentando ajudar a Letícia a se posicionar na tela, ela conseguiu mexer. A tecnologia hoje permite fazer essas alterações, mas não são muitas. Ela não vai poder mudar a minha cara. A minha cara é essa mesmo, vai ficar assim mesmo enquanto estou com vocês, porque o que acontece aqui não é um retrato. O retrato você não mexe, é o que está. Sempre você procura o seu retrato melhor, porque ninguém pode mexer no retrato. Num filme, ou numa live, numa apresentação dessa, a gente pode mexer um pouco, mas não tanto como num espelho. O espelho, rapidamente, você dá um jeito, você melhora, você disfarça, você esconde um pouco os defeitos, deixa aparecer melhor o lado bonito, o lado bom. Há sempre um cuidado com o espelho. O espelho tem essa vantagem. A avaliação é um espelho. Eu digo de passagem aqui, eu tenho um material trabalhado com 2 colegas, um livro aí, que nós trazemos a imagem, a metáfora do espelho para avaliação. É Václav Stone e Juan Antônio Tirriboy, e eu própria. Mas eu não estou fazendo propaganda de livro, eu estou apenas dizendo que nós usamos a força dessa metáfora, porque o espelho realmente reflete o que você é. É como um menino de rua. O menino de rua, eu botei o menino em frente ao espelho e disse, fala de você, quem é esse? A primeira coisa que ele disse, eu sou um cara legal. Como essa criança conseguiu se ver legal num espelho? Isso é uma coisa extraordinária. Ele viu
por fora e por dentro. Ele conseguiu ver a expressão dele, ele conseguiu ver o todo dele, porque o espelho deu a imagem completa dele. E a possibilidade dele se mexer, se movimentar, se apresentar melhor. Eu acho que essa imagem da avaliação é muito importante, porque você procura ver primeiro aquilo que você gostou. Você primeiro destaca aquilo que agradou a você, e por isso te dá vontade de melhorar aquilo que não está tão bem. Essa é toda a explicação da avaliação. Você olha primeiro o que está bem, depois você vai olhar aquilo que não está muito bem. Por quê? Por que isso? Por que essa mudança? Por que essa colocação? Por que ver primeiro aquilo que está bem? Eu vou dar um exemplo, eu gosto muito de contar história. Pela minha idade, pelos meus anos de vida e de professora, eu acumulei histórias, muitas histórias. E a teoria vai por dentro da história, porque para bom entendedor, meia palavra basta. E eu estou falando com pessoas muito inteligentes e muito brilhantes, e toda a minha fala vai sendo entendida nas suas metáforas e nas suas histórias. Então, eu digo que aconteceu comigo um fato interessante. Era eu aluna de mestrado nos Estados Unidos, então eu estava com vamos dizer, um ensaio de dissertação. Era uma dissertação de mestrado. Eu achava que eu já tinha chegado à culminância de ter uma tese escrita em inglês, e já para apresentar ao meu professor, que, aliás, era orientador. Para encurtar a história, eu entrei bastante emocionada no gabinete dele com a minha dissertação. Eu estava diante de uma das maiores autoridades no país, nos Estados Unidos, na ocasião, em pesquisa e avaliação, em metodologia, um psicólogo educacional e com metodologia assim, nos dedos, facilmente comunicável. Ele, com a maior simplicidade, recebeu o que eu trazia como dissertação escrita, ele recebeu sem grandes demonstrações, ele apenas recebeu com toda a sinceridade, pediu desculpas de não ver a nora, colocou-a na sua mesa de escritório e disse: vou ler com cuidado, com muito cuidado, daqui uma semana você volte. Eu voltei depois de uma semana, e nessa volta, o que eu esperava? Tudo que vocês podem imaginar. Uma brasileira, novata, aprendendo inglês lá, aprendendo do jeito que podia aprender. Até namorado eu tive que arranjar americano para poder aprender inglês mais rápido. Tudo vocês podem imaginar. Eu, então, me aproximei dele, já entregando, professor, aqui está a minha dissertação, é o meu trabalho. Ele disse: espera, daqui uma semana, vou ler com calma e vou devolver. Na semana seguinte, quando eu volto a dizer a cena que me marcou para o resto da vida. Eu vou, uma semana depois, ele não estava, tinha saído para uma emergência. E eu corri para ver o que estava. Estava na mesa, na sua mesa de trabalho, a dissertação, com pedido de desculpas por não estar, mas com uma frase lapidar, fenomenal, que para mim é a frase da avaliação, que se tornou o meu lema. Excelente, aliás, em inglês, excelente, com 3 pontos de exclamação. Meu Deus, o que é isso? E embaixo, com uma letra pequena, essa em vermelho, excelente, 3 pontos de exclamação. Embaixo, com uma letra pequena, escrito em tinta comum, como um primeiro rascunho, as a first draft. Eu achei que aquilo era simples de resolver. Se estava excelente, era o primeiro rascunho, mas precisava ser mexido. E havia umas 10 páginas de coisas para corrigir, para emendar, para acertar, etc. Meus queridos amigos, sem fazer qualquer autoelogio, isso me deu a grande empurrão para o doutorado. Eu sabia que eu seria capaz de fazer o meu trabalho adiante, porque ele confiou em mim. Essa confiança e essa apreciação do lado bom, para mim, é a especificidade número 1 da avaliação. É saber ver, e saber ver
no objeto, na pessoa, primeiro o que é bom. O mais você detalha nos seus comentários. Em menos de um mês, eu tinha toda a correção feita e terminei o mestrado assim, com toda a minha satisfação, alegria de seguir adiante e desenvolver um primeiro rascunho excelente. Bom, essa forma de receber, de ver, não é fácil. Conta algum escritor genial desses vídeos que a gente recebe, que lamentavelmente nem conhece o autor. Ele disse uma coisa linda, ele ou ela, eu gostaria que se apresentasse, porque foi genial. Disse que a lagarta resolveu dizer que ia voar. Foi muita risada, todos riram da lagarta, porque ela disse que ia voar, menos as borboletas. Borboletas confiaram na lagarta, futura borboleta. Essa é a visão da avaliação, ver na criança a futura, a criança presente e a futura criança. Como disse Pasteur, quando eu olho uma criança, eu tenho dois sentimentos. Primeiro, do que ela é, pelo que ela é, ternura pelo que ela é. E segundo, de respeito pelo que ela poderá vir a ser. E essa é a maneira que eu vejo a avaliação na sua característica máxima, aquela que ilumina, que apoia, que busca, que resgata, que salva. Meu Deus, que salva para o sucesso. Reprovação, jamais. Jamais. Nós não podemos pensar em algo desta natureza. E, lamentavelmente, a gente sabe que a avaliação tem sofrido pelo ensino afora. Essa característica de complicação, de ensino, de meter medo. Esse professor nunca mais me meteu medo. As pessoas tinham medo do avaliador. Eu sempre tive uma grande amizade com o avaliador. É essa amizade, esse laço de amizade que eu quero. Por favor, professoras, professores, meus colegas, porque eu fui e continuo sendo professora primária. Esse é o meu maior título. Eu digo com orgulho, sou professora primária, formada pelo Instituto de Educação. Isso, para mim, é o meu maior título. O resto são detalhes, são aperfeiçoamentos, são coroamentos, mas a base está ali, professora primária de crianças. Amiga, mãe, tia, tudo que você pode ser. Então, hoje, eu posso olhar o processo avaliativo até hoje, mesmo no meu caso, hoje, tive que passar por situações bem complicadas e complexas. Eu sempre olho a avaliação como uma amiga que vai me ajudar a mostrar aquilo em que eu sou bom e aquilo em que eu preciso melhorar. Essa ideia do bom na frente e o melhorar depois é fundamental. É só inverter e a avaliação perde todo o seu sentido. Quando se olha uma criança, quando se olha um estudante com o rigor, com o exagero, com a rigidez, para ver primeiro em que ele está falhando, o resultado é justamente o oposto. A criança vai embora da escola, a criança piora o seu rendimento, ela vai embora da escola, porque a repetência da criança, o repetir ano para a criança, está estatisticamente comprovado que é uma das maiores causas da evasão escolar. Com certeza, Tufi vai falar, Marcelo vai falar, eles têm seu conhecimento e a sua profundidade, mas eu falo aqui, meus queridos amigos, da minha experiência como professora de ensino primário, médio, secundário, superior e etc., e avaliações e dissertações. É preciso tomar uma dissertação como se toma uma criança e ajudar o aluno, orientando primeiro naquilo que ele é bom e depois trabalhar todos os detalhes que precisam ser trabalhados, que são detalhes importantes, mas eles são posteriores, de tal maneira que a pessoa, com um reconhecimento inicial, você já pode imaginar que a minha base é psicologia, é sim, mas eu uso a psicologia e a vida. Hoje eu uso muito mais a vida do que a psicologia.
Se eu disser, vocês não acreditam. Eu devo ter sido professora da mãe de vocês, em alguns casos da avó da Letícia, quem sabe. Quem sabe eu ensinei a ler a avó da Letícia, porque eu sou desse tempo. Eu guardo essa experiência de vida dentro da minha visão de avaliação. Então, eu quero sintetizar a minha fala naqueles aspectos que caracterizam a verdadeira avaliação. Isso que eu disse é o pano de abertura, é a abertura do teatro, é a festa da avaliação, é a recepção, é o abraço, é a alegria. E agora, reprovar? Jamais. Fracassar? Não. Garantir que todos aprendam. E por quê? Preserva na sua avaliação. Eu agora trago os teóricos, os estudiosos da avaliação. É tão simples que cabe na palma da mão. A avaliação precisa ser útil. Primeira coisa é a utilidade. Grande característica para ajudar na decisão. Ela tem que dar uma informação útil e pertinente para ajudar na decisão. Ela precisa ser simples, viável, é a viabilidade, nada de complicação. Ela é feita com simplicidade, com facilidade, em momentos adequados. Jamais se permitiria começar essa nossa conversa com uma avaliação para ver o que as pessoas sabem. É muito prematuro. Nós precisamos primeiro conhecer a pessoa no que ela é, diante de um espelho, ser um espelho para ela, e depois, então, corrigir. A terceira característica é a utilidade, a viabilidade, é o respeito. Esse respeito que nós estamos chamando de ética, de propriety, como dizem os estudiosos, propriety, que é próprio, aquilo que é apropriado, é ético, aquilo que respeita os valores da pessoa avaliada. A pessoa avaliada requer respeito. O que avalia requer respeito. O contexto, o ambiente, a escola, respeita a escola, respeita a família, respeita a comunidade, respeita o diferente, porque o diferente é bonito na sua diferença. E vamos a esse trabalho da ética, que é muito importante. E há, na certa, o cuidado e a cautela de não difundir aquilo que não deve ser difundido. O erro a gente cochicha, mas o elogio a gente diz em voz alta. O elogio se proclama. O erro, a falha, é no cochicho. Então, é essa ética da avaliação. Mas eu vou usar todos os recursos que eu tiver para poder ver a avaliação na sua totalidade, ver o objeto o máximo possível. Para isso, eu preciso de instrumental, eu preciso da observação. Antes de passar o trabalho, a observação. Antes de aplicar uma prova, observe. Antes de perguntar, converse. Hoje, a nossa palestra começou com uma explanação. Ela não começou com as perguntas. As perguntas vêm depois. Primeiro é um acontecimento, é um conhecimento, é uma troca. Quanto tempo o professor, na sala de aula, precisa levar para esse conhecimento? Um dia é pouco, uma semana, talvez um mês. Não se preocupe com tanto conteúdo. Diminua o conteúdo e trabalhe muito mais nas habilidades, nas competências, no comportamento, ou seja, na interação humana. Então, esse cuidado é no instrumental que você vai usar. E se é um instrumental gráfico, técnico, que seja simples, viável de compreensão. Esse mesmo professor a que me referi me ensinou como fazer qualquer prova. Ao responder um item, dizer: eu entendo que você perguntou isto. Mostrar ao que fez a prova que você entendeu de um modo diferente. Alguma coisa havia de problema com a relação àquela pergunta. É bom para ajudar ao que faz a pergunta, é uma avaliação para o avaliador. Então, esse cuidado que se chama o cuidado com o instrumento. E vamos ao ponto, eu falei da utilidade, da viabilidade, da ética e da precisão. Agora, recentemente, os estudiosos apresentaram uma outra característica pertinente a qualquer avaliação,
que eles chamam accountability, que quer dizer prestação de contas, que quer dizer transparência, que quer dizer, como diz minha amiga Carolina Letchevsky, transparência, é isso mesmo. Usa o termo que você achar melhor. É para mostrar que você é transparente no seu processo. Você diz como foi que você chegou a este resultado. Não esconder isso. Você pode esconder os resultados por uma questão de confidencialidade, por ser confidencial, mas você não esconda o processo. Mostre qual foi o processo que você utilizou para chegar a tais resultados. Isso é uma maneira de fazer a meta-avaliação. Você avaliar a própria avaliação. Não deixe de fazer isso. Nós nos pegamos em erros. Então, avaliar a própria avaliação pode ser você mesma, avaliando a avaliação que você fez do seu projeto, do seu programa do seu aluno, ou pode ser externa, que alguém faça por você e combine com você. Meus colegas, eu tenho que terminar por aqui, meu tempo esgotou, tenho certeza, se bem que Letícia não deu o sinal, eu gosto que a Letícia, ela já deu o dedinho dela. Letícia, eu estou aprendendo com o meu sobrinho neto, os sinais da tecnologia. Então, é muito importante trabalhar a tecnologia com as crianças e com os adultos. Em vez de dizer que ele está bem, ele faz apenas assim. Como ele é canhoto, ele faz com a mão esquerda. Então, eu quero dizer, nesse ponto aqui, deixar para vocês a minha mensagem dessa avaliação, dizendo uma palavra que serve para avaliação sempre: acolher. E ficar na acolhida, não desmanchar a acolhida. Chama-se abraçar. De que nós nos sentimos mais falta nessa pandemia? No abraço. E aqui fica meu abraço, que ainda não é presencial, mas pelo menos é virtuoso, acreditando em vocês. Obrigada. Teria muito o que dizer de avaliação, mas meus colegas vão ser sábios em me colaborar. Quero só dar um nome a essas características que eu dei ao final. São chamados os standards, os padrões da verdadeira avaliação. Utilidade, viabilidade, ética, precisão e accountability, que é a prestação de contas. Obrigada. Obrigada, professora Tereza. É realmente assim, eu me sinto numa sinuca de bico, né? Continuar falando depois da professora Tereza, que trouxe aqui com tanta maestria e, ao mesmo tempo, poesia, né, aspectos tão importantes da avaliação, como os estándares, né, que ela colocou aqui, utilidade, viabilidade, ética, contabilidade, né, responsabilização, de uma maneira que isso toque a todo mundo. E aí o objetivo desse nosso encontro é realmente esse, né, é falar da avaliação dentro das suas diferentes performances e estruturas e trazer profissionais, né, que possam colaborar com esses diferentes olhares. Então, muitíssimo obrigada, professora. A professora Tereza, ela falou aqui na importância do instrumental, né, do instrumento da avaliação, do instrumental que se utiliza na avaliação. E para corroborar com esse assunto que ficou muito interessante aqui, com essa fala inicial e conceitual sobre os aspectos da avaliação, eu gostaria de convidar agora o professor Tufi, né, para trazer alguns aspectos importantes da avaliação, só que agora da avaliação externa, e possivelmente ele vai falar sobre essa pegada do instrumental, que é muito significativo na avaliação externa. E aí eu gostaria de perguntar para você, Tufi, o que são avaliações externas? E quero saber também se elas nos ajudam, né? Se elas ajudam nos desdobramentos da sala de aula. Muito bom. Obrigado. Obrigado, Letícia, pelo convite. Obrigado aos meus colegas, a professora Tereza Penafime, um ícone da avaliação no Brasil. Estou conhecendo pela primeira vez pessoalmente, mas claro que de nome, pelos trabalhos, já conhecia. A professora Letícia e o professor Marcelo, que têm essa relação estreita, né? Trabalham diretamente na secretaria como gestores e como analistas.
Então, eu vou tentar ser breve para o professor, é sempre algo muito difícil. Eu vou tentar resumir aqui esse tema. Eu, hoje de manhã, comecei a preparar, mas desisti, porque ficaria demasiado professoral, né, a colocação. Então, vou tentar resumir o máximo que eu conseguir, né? Mas, logo de cara, eu já digo que ser objetivo não é muito a minha característica, eu acabo sendo prolixo, então eu peço perdão quanto a isso. Mas eu vou começar da pergunta, né, o que são avaliações externas, né? Então, eu vou dar uma resposta, inicialmente, uma resposta formal, né? Então, avaliação externa, grosso modo, né, resumindo, evidentemente, aquela que é realizada por organismos, por entidades, por grupos, né, externos à instituição, à organização que está sendo avaliada. Essa é uma resposta muito simplória, né, e muito grosso modo do que é a avaliação. Eu vou dar o contexto dela, embora esse contexto aqui, que caracteriza uma avaliação externa, né, embora essas características elas tenham mudado bastante, principalmente no Brasil, nesses últimos 30 anos, aí, né, ou 25 anos, que é mais ou menos 25 a 30 anos, que é o período aí que eu acompanho a evolução das avaliações externas aqui no Brasil. Bom, uma característica importante a professora Pena Firme já tratou desse assunto, diz respeito à questão da padronização, da instrumentalização da avaliação. Ela tem toda uma instrumentalização, toda uma padronização bem particular, né? Eu diria que, antes disso, né, a gente tem uma caracterização importante, que é a caracterização dos objetivos, né? Você pensar um pouquinho os objetivos da avaliação externa. Como eu disse, eles vêm mudando ao longo desses anos, mas, no início, aqui no Brasil, por exemplo, os objetivos eram objetivos de monitoramento, basicamente, né? Quando surgiu lá o SAEB, em 95, ou antes disso, um pouco outras avaliações, como a de Minas, Ceará, o próprio Rio de Janeiro tinha experiências nesse sentido. O objetivo era monitorar, era conhecer, né? Entender, né? Ver o espelho, ver o retrato dos sistemas educacionais. Eu tenho uma colega da PUC, a professora Bonamino, que caracteriza essa fase da avaliação externa no Brasil como a primeira fase, né? A fase do conhecimento, a fase da prospecção dos resultados, né? Você queria ver os resultados dos sistemas educacionais, que não era conhecido no Brasil, né? Até então, você não tinha avaliações suficientemente padronizadas, usando tecnologias apropriadas que permitissem, né, você fazer comparações, por exemplo, de resultados entre sistemas educacionais diferentes, entre anos diferentes, entre anos escolares diferentes, e poder analisar a evolução e comparar esses resultados, né, verificando se a nossa educação, qual era o nível de qualidade dessa educação, pelo menos nas dimensões avaliadas, né? Depois eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, né? Claro que sobre essa questão de qualidade ou não, né? Como é que isso é produzido a partir dos resultados da avaliação, né? Como é entendido a partir dos resultados da avaliação, que não é uma coisa tão simples assim. Mas o fato é que essa primeira fase de avaliação era uma fase de conhecimento, de entendimento, né? E, claro, ela servia aos gestores, né? Se eu não me engano, foi o Paulo Renato, que foi o ministro da Educação, que ele tem uma frase, né, que ele se sentia num avião que ele não sabia direito qual era o rumo para onde ele estava indo, né? Ele tinha que pilotar esse avião e ele não sabia direito, né, o que ele tinha que fazer para o avião chegar no rumo. Aliás, ele nem sabia em que posição ele estava, onde ele estava, né? A avaliação ela vem para ajudar o gestor justamente a se posicionar isso num primeiro momento.
Depois nós temos a fase do accountability, né? A fase da responsabilização, que é outra característica do nosso sistema de avaliação educacional, que surge lá pelo final dos anos 90, início dos anos 2000, né? Primeiro com concepção de vários pensadores, né? O accountability é mais ou menos traduzido como responsabilização aqui no Brasil, né? Mas eu tenho um outro amigo, o professor Nigel Brooke, que diz que sempre essa tradução nunca é uma tradução adequada, né? Não é responsabilizar no sentido de culpabilizar ou de transferir, né? Mas responsabilizar no sentido de dizer que todos são responsáveis pela educação, cada um tem que se ver o seu papel nesse sentido, né? E quando a gente pensa em responsabilização, isso também muda, né, a dimensão da avaliação. Eu me lembro quando eu estava estudando a questão, as diferenças da avaliação externa para as avaliações diagnósticas ou as avaliações de sala de aula na época. Uma das colocações, as avaliações externas são amostrais, mas isso era um exemplo da época, né? Nessa segunda fase da avaliação, que a gente percebe no Brasil, você começa a ter a responsabilização e aí você quer comparar os diferentes sistemas, né? Você quer saber se as políticas estão produzindo os resultados dentro das escolas. Então, a avaliação passa a ter uma dimensão mais censitária, né? Ela passa a atingir toda a capilaridade do sistema, ou quase toda a capilaridade do sistema, e nesse sentido, ela ganha uma dimensão muito mais importante do que ela tinha até então, né? E claro, ela ganha uma responsabilidade maior, porque aí começam a serem gestionadas, né, políticas para tentar dar conta de todos esses problemas que foram detectados, né, ao longo desse processo de avaliação. Bom, e agora eu diria que vem uma terceira fase de avaliação, né, que é essa avaliação da exigência que a avaliação externa retorne à sala de aula, retorne como apoio ao processo pedagógico. Isso nunca foi pensado lá na avaliação nos anos 90, isso não era pensado, isso é uma exigência que é uma demanda da sociedade, uma demanda dos gestores, né? Afinal, os sistemas gastam um bom dinheiro com o processo de avaliação, né? Se avalia quase que a totalidade dos sistemas, então é natural que se exija mais desse sistema de avaliação, né? Isso é uma exigência atual, né? Então, quer dizer, eu tenho uma resposta aqui muito rápida, muito sucinta, né, do contorno da avaliação externa, né, e de como ela se caracteriza hoje no Brasil. Não podia falar no mundo, mas no Brasil, no mundo tem algumas nuances, mas vamos deixar para um outro momento, né? Eu vou me concentrar, então, já na segunda parte da sua pergunta, que já tem a ver com essa terceira fase da avaliação, né, que é a tentativa de um retorno, né? Um retorno para ter, eu não diria interferência, mas apoiar, né, o processo pedagógico, seja do ponto de vista dos gestores educacionais, né, das secretarias, por exemplo, estaduais, das secretarias municipais, na elaboração de políticas, programas específicos, né, para as escolas, por exemplo, seja para os próprios gestores das escolas, ou até mesmo para os professores, né? Então, aí abre também um caminho, né? Isso não é só uma característica no Brasil, né? O mundo inteiro clama por esse tipo de resultado da avaliação, né? Ela cobra esse resultado da avaliação, né? O que fazer com esse resultado da avaliação? Como levar esse resultado para a sala de aula, né? De forma que o professor entenda. A professora Penafim me falou aqui sobre a questão da simplicidade, né? Como chegar ao professor de forma objetiva, né? De forma fidedigna, de forma objetiva e de forma eficaz, né? Então, esse é um ponto.
Existem várias experiências. Eu vou falar de duas, uma que é extensivamente preconizada no Brasil, que, na minha opinião, não funcionou adequadamente, né? Ou pelo menos eu desconheço, e que sofreram várias tentativas, houve várias teses de doutorado escritas como essa tentativa de dar um retorno para a escola, para o desenvolvimento pedagógico, mas, na minha opinião, avançou pouco em termos do operandes, né, da sala de aula mesmo, em termos da prática, né, da praxis. E eu vou falar um pouquinho porque, né, não é que ela não tenha potencial, ela tem muito potencial, mas ela peca pela falta de simplicidade, né, na minha opinião, e isso precisa ser mais elaborado por nós, avaliadores, né, por nós, especialistas. Está aqui o Marcelo, que é um especialista em interpretação de resultados, em desenvolvimento de processos cognitivos, né, ele vai falar muito sobre isso. E uma segunda experiência que ainda está um pouco embrionária no Brasil, mas que no exterior ela já é bastante desenvolvida, né, que é o desenvolvimento por diagnósticos, por scores de diagnósticos. Eu também vou falar um pouquinho, né, e também vou aproveitar e chamar a atenção para alguns perigos que essa tem. Existem outras experiências, mas eu vou me focar nessas duas, porque eu acho que são mais comuns aqui no Brasil e mais conhecidas. A primeira está ligada à interpretação das escalas de habilidade, né? Isso é necessário no processo de avaliação, né? É necessário a interpretação das escalas de habilidade. No processo de construção das escalas de proficiência, não basta números, os números não fazem sentido por si mesmos, eles precisam ter a construção da grandeza que está sendo avaliada por trás, né, da medida, precisa ter o entendimento da avaliação, né? Isso está ligado também ao próprio processo de validação das medidas, né? Essas medidas têm que fazer... Se nós estamos avaliando o aprendizado, né, essas medidas têm que fazer sentido do ponto de vista do aprendizado, né, do desenvolvimento cognitivo para aqueles que são cognitivistas, né? Seguem essa tradição que hoje ela é predominante na área de avaliação no Brasil, mas ela precisa descrever o processo de desenvolvimento cognitivo com coerência. Então, você tem a interpretação, verificando essa coerência no processo de desenvolvimento cognitivista. Não é trivial, são necessários especialistas do porte do Marcelo para esse entendimento, né? Do porte da Letícia, né? Para podermos compreender, né? Do porte da professora Pena Firme, né? São grandes especialistas para entender esse processo, né? E aí esse processo precisa ser comunicado para o professor. Então, veja já o processo, a complicação que existe nisso, né? Não é trivial. Toda vez que alguém me diz que isso é trivial, para mim não é trivial, eu acho complicadíssimo. E depois ainda o professor tem que entender com aquele resultado que ali está, né, com aquela interpretação que é feita por especialistas, né, e para especialistas, né, o que ele tem que fazer na sala de aula, né, qual o objetivo que tem que fazer para ele construir um processo pedagógico, né, seja um processo de, como os americanos chamam de remissão, né, de superação dos problemas, né, das dificuldades, né, seja um processo de elaboração de uma proposta de avanço, né, é bastante complicado, né? Eu acho que falta nesse sistema, faltou nisso, que está faltando hoje aos sistemas de avaliações, né, aos avaliadores e aos sistemas de avaliação, um sistema de diagnóstico mais simplificado, né? Comunique de maneira mais fácil ao professor, né, e oriente a ele. E para que isso seja feito, isso vai ter que ser feito com os especialistas da secretaria e os professores, né, porque são partes fundamentais nisso. São eles que entendem no fato, né? Então, para que esse sistema de diagnóstico possa ser bem-sucedido, né, e tenha um futuro promissor. Mas essa é uma direção.
A segunda experiência internacional muito comum, também muito comum nos sistemas de avaliação, é o sistema de diagnósticos por uso de chamados scores ou subescalas, né? Depende um pouco do contexto, de diagnósticos, né? A ideia dessas subescalas, desses scores de diagnósticos, é simplificar justamente todo esse processo de interpretação, né, de conhecer todo o processo de desenvolvimento cognitivo que são avaliados nos testes, mas é tentar dar uma simplificação disso dentro de uma linguagem que o professor entenda ou dentro de medidas que sejam um pouquinho mais compreensíveis para o professor. Ao mesmo tempo, dar um diagnóstico que seja mais compreensível e mais facilmente assimilado, também associado a ele algumas atribuições pedagógicas ou alguns procedimentos pedagógicos que ele poderia usar, que poderia ser usado, né? Isso pode ser dado ao professor ou a nível de escola, pode ser dado para toda a escola, né? Isso depende de como se organize esse sistema diagnóstico. Isso está começando no Brasil, né? Aqui um pouco, eu acho que de uma maneira um pouco confusa, né? Porque não se fez ainda uma boa revisão das experiências que existem na literatura e os métodos. Eu não vou falar aqui de métodos, né? Psicométricos, existem dezenas de tipos diferentes de métodos para a produção dessas escalas. Mas o que eu vejo aqui, vamos voltar de novo, né? Falta ainda observar o que é essencial, né? Aquilo que é essencial. Observar por que é aquilo que é essencial, né? Se eu vou construir subscores, eu tenho que estar certo de que são aqueles os importantes, são os mais importantes, né? Não podem ser muitos, eu não posso ter 20, 30 scores, né? Eu não posso ter 12, já começam a exagerar, então eu preciso resumir isso para que a atuação seja eficaz, seja efetiva, né? Então eu preciso ter aqueles que são essenciais. E descobrir aqueles que são essenciais é um ponto que não é trivial, né? Não é trivial. Às vezes a gente acredita que é né? Os especialistas apontam e a gente vai olhar nos dados. Na verdade, não, essa essencialidade não é assim tão essencial, e às vezes a gente está esquecendo aspectos que não nos apresentava no primeiro momento. Então, isso tem que ser feito novamente com os professores, com as secretarias, com os técnicos da secretaria que têm a experiência, né, do que é essencial no processo de aprendizado, né? E precisa ser sincronizado nesse esse conhecimento dos professores com as medidas da avaliação educacional. O segundo ponto é da fidedignidade, a professora falou aqui, né? É a questão da fidedignidade. As medidas precisam ser fidedignas, né? Porque se não tiver a devida fidedignidade, aquilo ali é simplesmente um número aleatório que só vai trazer confusão no processo, né, na atuação. Então, é preciso ter fidedignidade. A fidedignidade é a razão de eu existir, né? Por isso que eu fico gerando, né, métodos psicométricos que sejam cada vez mais fidedignos para poder tentar, né, dar a maior fidedignidade possível. Bom, o terceiro aspecto é que você não deve ser redundante, né? Como a gente tem... Volta à questão da essencialidade, né? Tem que ser aquelas medidas que são essenciais, mas também eu devo evitar a redundância, né? Se eu vou criar um subscore, uma subescala, por exemplo, que replica a medida que já é apresentada, então para que isso tem que ser apresentado novamente para os professores? É só para causar confusão? Não é, né? Então, esse é o terceiro aspecto que é importante e que sai do processo de construção desses scores, desses subscores, dessas subescalas. Bom, e por que isso é interessante, né, na experiência internacional para o professor? Né? Um aspecto importante, um aspecto muito importante, é que você pode dizer, você dá um retrato
enquanto a medida geral de proficiência te permite comparabilidades entre anos, permite comparabilidade entre sistemas educacionais, permite avaliar sua evolução, a existência de um subconjunto de diagnósticos, né, de subscores, para que sirvam um diagnóstico mais pormenorizado do aprendizado, né, é como uma radiografia desse aprendizado, né? Como se a medida global fosse uma visão geral e você tivesse uma radiografia mais específica de alguns aspectos importantes desse aprendizado. E aí, um aspecto interessante é que isso, o sistema, né, as escolas, ou mesmo os professores, nas suas turmas, eles podem verificar em que eles estão bem, né, em que aspectos que eles aprenderam e estão com bom desenvolvimento, e que aspectos que precisariam ser reforçados e ser aprimorados, né, a partir de uma concentração de esforços, processos de revisão e assim por diante, né? Essa ideia de diagnóstico e ação é preciso ser construída dentro de uma política da Secretaria, né? É interessante falar nisso, né? Que, bom, hoje há uma demanda, né, por parte dos gestores, por parte da Secretaria, por esse tipo de informação, né? O problema é que eu acho que os sistemas de avaliação ainda não estão com a capacidade de dar esse tipo de informação aos gestores, né? Não com a precisão que nós gostaríamos que fosse produzida, né? Não com a clareza daquela informação que é necessária de ser dado, né, para esse tipo de ação pedagógica, e não com a presteza, né? A gente ainda não começa, apesar de já começarmos a desenvolver essa tecnologia, o Marcelo vai falar um pouquinho disso aqui, mostrando a experiência lá da Secretaria Municipal lá de São Paulo, né? Mas ainda não temos a presteza, a rapidez para que essa informação chegue com a devida rapidez na ponta, né, no professor. Então, eu acho que, mais ou menos de forma bem resumida, e desculpe o tempo, eu acho que eu consegui colocar aqui mais ou menos o contexto de uma avaliação em larga escala, né? E como, de uma maneira, apenas 2 aspectos possíveis que eu consegui me programar aqui para essa apresentação. Existem outras formas, mas precisaríamos de mais tempo para falar sobre isso. Como os sistemas podem se apropriar desses resultados, né? Então, essa seria uma forma do sistema se apropriar e dar um retorno ao professor, um retorno às escolas, para que elas possam atuar dentro dos seus processos pedagógicos. Bom, então é isso. Eu agradeço e espero que tenha me feito entender, né? Maravilha, Tufi, muitíssimo obrigada. Eu acho que você trouxe pontos significativos, né? E, de fato, o tema, a pergunta, ela ainda é um desafio para os sistemas de avaliação e as redes de ensino no Brasil, né? Você falou de coisas como a interpretação das escalas de habilidade, né? O tamanho desse desafio ainda é muito grande para a gente, né? Fazer com que esses números tenham, de fato, uma coerência pedagógica e que a gente possa, em alguma medida, se utilizar dessas medidas para que elas façam sentido, de fato, na sala de aula. E aí eu acho que esse é o peso dessa pergunta e de como
na verdade, essas novas demandas fazem com que essa avaliação, quando ela foi pensada, né, no seu formato lá atrás, anterior pensada, avaliações externas em larga escala, organizada por entes externos à escola, possam, em alguma medida, ter desdobramentos qualificados para uma ação interventiva, estratégica dentro de sala de aula. Então, acho que foram muito importantes e muito significativas as suas contribuições. Muito obrigada, Fih. Bom, e continuando nesse papo aqui, né, nessa confluência de saberes com diferentes profissionais, eu gostaria de convidar agora o professor Marcelo Rivelino, e vou trazer para ele uma outra pergunta, dessas que eu estou deixando todo mundo com saia justa, né? Porque falar de avaliação não é fácil. Mas a pergunta é, Marcelo, quais as principais iniciativas de São Paulo na avaliação do ensino fundamental, especificamente do Fundamental 2, já que a gente está na semana do Fundamental 2 aqui do Rio de Janeiro? Muito obrigada, Marcelo. Pronto, muito obrigado, Letícia, pelo convite. Assim, estou muito honrado de estar aqui participando dessa mesa com um companheiro de algum tempo já, Tufi Machado, poder conhecer e conversar um pouquinho com a professora Tereza, né, um ícone, como foi bem dito, na área da avaliação. Para nós é uma alegria estar aqui, poder colaborar um pouquinho com a nossa experiência em avaliação aqui na Secretaria Municipal de Educação. Eu acho que para falar um pouquinho sobre as iniciativas tomadas pela Secretaria aqui do município de São Paulo, vale a pena apontar um pouquinho da história da própria criação do nosso sistema de avaliação, né? Ele nasce com o objetivo primário, que era de produzir um quadro possível para acompanhamento da aprendizagem dos estudantes por parte dos professores da gestão escolar, né? Então, o nosso sistema de avaliação ele é criado no ano de 2005, ele é coordenado pelo professor Osimar Lavazzi, e ali é constituído um grupo de pesquisadores da área de avaliação de todo o Brasil, pessoas de renome que começaram ali a construir esse sistema, que ele perpassa, obviamente, por ser um sistema, a questão só do instrumento prova de avaliação. Então, ele, para além da prova, tem os instrumentos de questionários socioeconômicos, de fatores associados que importam muito para nós. Tem trazido muitas respostas e nos dado muitos indicativos com relação à aprendizagem dos nossos estudantes. Então, ele nasce em 2005, esse sistema, né? Ele tem 2 anos de elaboração, constituição dos instrumentos, dos itens em si, e a primeira aplicação ocorre no ano de 2007, de forma amostral, para os anos pares, e depois censitária para os anos ímpares, né? Ela é aplicada nas áreas de conhecimento de língua portuguesa e matemática, do 3º ao 8º ano, à época, né? Depois vai também até o 9º ano, com a instituição desse ano série. E em 2011 é aplicado o primeiro instrumento de ciências da natureza. Então, aí ainda não podemos citar ou dizer que isto é um pioneirismo da Secretaria Municipal de Educação, aplicação de ciências da natureza, né? Porque o próprio SAEB já havia pensado nisso e aplicado até instrumentos desta área. Porém, a gente pensa num projeto, num processo contínuo, né? Então, diferente do SAEB, que aplicou em épocas distintas à prova de ciência, a gente já tem a ideia de se utilizar aplicação anuais dessas 3 áreas. No entanto, isso ocorre até 2012, né? Porém, em 2013, na gestão da Prefeitura de São Paulo, de 13 a 16, opta-se por utilizar somente a Prova Brasil, né, do SAEB. Então, foi interrompida a aplicação da Prova São Paulo, né? Perdeu-se aí a série histórica,
fato lamentável para quem, né, como nós gostamos da área da psicometria. E em 2017 é retomado a aplicação da prova São Paulo, só que com algumas novidades, sempre nesse sentido de estar à frente, né, de pensar um pouquinho além do que pode vir a acontecer, né, no sistema educacional brasileiro. Então, em 2017, a aplicação da prova São Paulo para o segundo ano escolar, né, aqui denominado Provinha São Paulo. E, para além da aplicação para o segundo ano, a gente também introduz aqui as respostas construídas para esses estudantes, o que nos trouxe informações relevantes sobre o processo de escrita desses estudantes, né? Então, em 2017, a gente ainda de uma forma amostral para os anos pares e censitária para os anos ímpares, amplia a prova São Paulo nesse sentido. Já em 2018, já aí censitárias para todos os anos séries, do segundo ao nono ano, é introduzida, é criada a revista pedagógica, que aí vem um pouco ao encontro disso que o professor Tufi trouxe, né, e que a professora Tereza também trouxe na sua fala, a preocupação de trazer para a escola, para o professor, algo além de um número, né, de um resultado numérico que até então era apresentado. A gente disponibilizava a proficiência para o estudante, porque é um outro diferencial da nossa avaliação aqui no município de São Paulo, que a gente entrega a proficiência a nível do estudante, né? O SAP, por exemplo, entrega a nível da unidade escolar. Então, a gente consegue ir por esse pormenor, né? Então, é um diferencial. É trabalhoso, o processamento é árduo. O Tufi, por alguns anos, já tem colaborado conosco nessa questão do processamento. E outra coisa que é introduzida a partir de 17, né, e ela vem ganhando força, e é bom destacar aqui, que também pega um pouco da fala do professor Tufi, quando ele disse que, infelizmente, né, e é uma realidade, os sistemas educacionais ainda não têm, talvez, a competência da entrega dos resultados, até por falta de pessoal e por aí adiante. Na Secretaria Municipal de São Paulo, já em 2017, começou-se a pensar numa célula de processamento, né, para processar em conjunto com a empresa contratada que viesse a fazer a aplicação da prova São Paulo, que nós fizéssemos em paralelo o processamento, né? Então, hoje, nós somos autônomos nessa questão, muito embora ainda contamos com os colaboradores até para uma segunda opinião, né? Então, o professor Tufi também já participou desse processo, ele processa a prova, assim como também processa a mesma prova a empresa contratada, e, por uma terceira via, processada a prova aqui dentro da Secretaria Municipal de Educação. Então, a Secretaria, nesse sentido, ela é autossuficiente na questão de produção de itens, porque não sou eu que sou colaborador do INEP, né, do Banco Nacional de Itens, tem também o professor Cláudio Maroja, que, para além de colaborador do Banco de Itens, revisor, colaborador em questões sobre avaliação para o próprio INEP, e também temos o professor Tiago, né, o professor Tiago Fernando, que a gente até, assim, com todo respeito, brinca, dizendo que ele é uma próxima geração dos psicometristas aqui do Brasil. O Tufi o conhece muito bem e sabe da sua competência. Então, a Secretaria Municipal, ela tem esse diferencial. A gente produz os nossos instrumentos, a gente processa os nossos instrumentos e a gente entrega os resultados. E em 2018, como eu disse, a criação da revista pedagógica, para tentar, né, como um primeiro movimento, trazer para o professor lá na ponta, né, uma análise pedagógica da prova. Além da descrição dos itens, da escala, a gente tenta trazer essa descrição pedagógica também, por escola. Então, o professor tem já uma ideia clara ali, ou tem uma ideia inicial, pelo menos, sobre o processo de aprendizagem dos seus estudantes. Nós temos também um sistema de gerenciamento
da avaliação, por nome SERAP. E esse sistema, nós entregamos ali os resultados, então ela é digital, hoje a entrega dos resultados, e nós fazemos, em conjunto com a entrega do resultado, a enturmação. Então, a gente consegue... O que vem a ser essa enturmação? A gente tem a medida da proficiência do estudante no ano letivo e onde ele estaria alocado na escala do próximo ano, né? Assim, quando ele foi promovido. Então, essa enturmação mostra para o professor o antes, onde esse aluno se encontrava, e após um ano de estudos, para onde ele conseguiu, quais os conhecimentos que ele conseguiu ali construir, e a partir daí o professor tem condições de replanejar ou construir estratégias ali que possibilite para que esse estudante alcance, né, aquilo que nós almejamos, que é a aprendizagem plena. Então, em 2018, tem essa novidade, que é a entrega da revista, né, e além da aplicação para o segundo ano, agora censitário do segundo ao nono ano. Em 2019, é introduzido também agora uma outra área, a área de ciências humanas, que aí, de novo, volta aquele tema do pioneirismo. Então, o município de São Paulo se preparou na construção de itens desde 2017, pretestando itens, e em 2019 começa a fazer parte da nossa avaliação a área de ciências humanas. Obviamente, demanda de umas 2, 3 aplicações para que a gente consiga ali ter uma escala, né? Construir a escala de proficiência. Então, o processo da área de ciências humanas agora está finalizando, e muito provavelmente, agora na edição de 2023, nós conseguiremos ter essa escala e, consequentemente, uma devolutiva pedagógica para o professor da área de ciências humanas também, né? Nós também fazemos, para estender um pouquinho mais aqui, nós fazemos a aplicação, e aí para algo que a gente pode comparar como Fundamental 1 e Fundamental 2, que é o ensino de jovens e adultos, né, que nós temos 4 etapas, alfabetização, e até a etapa final, complementar, inicial, final, do EJA. Então, nós aplicamos também a prova para o EJA. Porém, para o EJA nós temos um currículo próprio, né? Porque são estudantes ali com uma faixa etária já um pouco maior, que já tem uma experiência de vida, né, um pouco mais abrangente do que o nosso estudante regular. Então, ele tem uma outra visão, e os itens e as provas para esses estudantes, eles buscam atender essa característica especial desse público, né? Porém, a gente consegue analisar os resultados desses estudantes também e contempla aí mais esse ciclo, né? Essa modalidade de ensino. Uma outra questão que é muito elogiada aqui na Secretaria Municipal por órgãos externos, e um desses a própria Unesco, no sentido de que nós produzimos também instrumentos avaliativos para os estudantes com deficiências. No caso dos surdos, a gente produz provas traduzidas em Libras, e para os cegos, provas com audiodescrição. E também colocamos na mesma escala dos estudantes regulares, né? Então, assim, ainda temos muito para avançar nessa questão da inclusão, principalmente com as deficiências, né, mentais e outras tais, que ainda está em estudo a elaboração de instrumentos, e a gente nunca deixou de se preocupar com isso. Obviamente, não somos, nem contemplamos todo o conhecimento, mas buscamos nos aproximar disso, nos assessorando de especialistas na área que já pesquisam com relação a isso. Então, a gente imagina que, em breve, poderemos também ter, de alguma forma, algum instrumento que possa trazer para o professor assim, a questão da aprendizagem desses estudantes com as suas necessidades, né? Então, e ano passado, né, para completar aqui nosso ciclo, em 2021,
devido à pandemia, por qual nós todos passamos. Nós já tínhamos o planejamento de iniciar-se a aplicação da prova digital, porque o município de São Paulo é um município, obviamente, mais rico da federação, então ele disponibilizou para os estudantes, para todos os estudantes da rede municipal, tablet, do 2º ao 9º ano. Então, a gente já tinha um estudo para o início da aplicação da prova digital. Foi antecipado, obviamente, em 2021, nós fizemos um estudo piloto, aproveitando, infelizmente, a situação que se colocou. A gente fez a aplicação de uma prova digital, fizemos as análises todas necessárias, com a colaboração, por exemplo, do professor Tufi, para a validação do instrumento, né? Em 2022, a gente, agora mais organizado, no sentido de que não era uma necessidade, não era uma obrigação, né, imposta a utilização dos tablets, então nós selecionamos um conjunto de escolas da nossa rede, de 560 escolas que nós temos no ensino fundamental, 130 foram selecionadas para responder à prova digitalmente. E o estudo continuou fazendo a questão da comparabilidade entre o instrumento de papel e lápis e prova digital, né? Por que isso? Porque nós temos, dessa forma, um retorno mais rápido dos resultados e, consequentemente, a gente consegue apresentar para a rede, de uma forma também mais rápida, orientações pedagógicas ou descrições da própria escala e prova, a fim de possibilitar que os professores nas suas unidades refaçam planejamentos, intervenções, né? E ainda no caminho dessa modernidade, nesse avanço tecnológico, iniciamos um estudo, o Tufi até mencionou, estamos iniciando um estudo agora, estudo sobre os testes adaptativos informatizados. Que, em resumo, é um teste que ele vai ao encontro da característica do estudante no sentido da sua proficiência. Porque uma avaliação de larga escala, mesmo com todos esses critérios que o Tufi, em parte, descreveu aqui, ela é padronizada, né, por ser uma avaliação externa, porém, ela não é individualizada. A gente entrega para os estudantes um conjunto de itens, e muitas das vezes possa ter ali naquele instrumento ao qual o estudante está enfrentando, itens que estão para além do seu conhecimento do momento, né, da sua proficiência. A prova, o teste adaptativo informatizado, ele busca sanar isso, porque ele parte da proficiência, então ele vai oferecer para o estudante itens próximos à sua proficiência ali já estabelecida, e vai começar a oferecer itens no sentido de estimar de uma forma mais precisa a proficiência deste. Não é que seja assim sempre, o objetivo não é este, mas essas provas tendenciam a ser mais curtas. Por exemplo, o estudante, numa prova tradicional, convencional de lápis e papel, ele enfrenta 32 itens hoje. Numa prova dessa, já foi possível estimar a proficiência do estudante com 10, 12 itens. E outra vantagem é que a resposta é automática. Então, sai ali já a proficiência. A cada item que é oferecido para os estudantes, também estou falando aqui de uma forma bem genérica, tá? A proficiência do estudante é recalculada de tal forma que ao final desse teste ele já tem a sua proficiência estimada, né? Então, qual é o objetivo disso? É justamente aproximarmos mais os resultados do professor do seu dia a dia. O nosso estudo ainda se estende para que esse instrumento venha a ser utilizado no futuro para as avaliações internas. Então, teremos filtros para o professor, de repente, selecionar um eixo, por exemplo, na área de matemática, um eixo de conhecimento ali, ao qual ele vai disponibilizar para o seu estudante responder esse teste. É esse o objetivo, de que a avaliação ela sirva realmente no sentido de, para além de políticas públicas, para a tomada de decisões, que ela sirva para o fundamento da aprendizagem do estudante, né? E quanto mais ela for, no nosso entendimento, aqui bem pessoal mesmo, quanto mais ela se mostrar personalizada, entendemos que ela se torna mais próxima desse estudante.
porque ele está enfrentando realmente desafios a qual ele poderá sobrepor-se, né? E não desafios tão distantes do seu conhecimento do momento. Bom, uma outra coisa que a gente pensou também é desenvolvida aqui pelo Núcleo Técnico de Avaliação foi o Índice de Desenvolvimento Escolar paulistano, que ele é muito parecido com o IDEB, né, que é oferecido pelo INEP. Um diferencial do nosso índice é que ele é entregue anualmente, né? Então, nós temos metas, também as metas foram estabelecidas para 5 anos, e ele traz também como outro diferencial na sua constituição para cálculo, que ele considera, além do aproveitamento, ele considera o nível socioeconômico, que é coletado a partir dos nossos questionários, tanto de nível socioeconômico como dos questionários também, que nós temos o questionário de fatores associados. Então, a gente utiliza o índice de socioeconômico e o índice de complexidade da gestão. O que em resumo, né, resumidamente, o que vem a ser isso, é que nós dividimos as nossas escolas em complexidade. As escolas que oferecem ensino em 3 turnos, por exemplo, tem uma complexidade maior. O quantitativo de estudantes matriculados naquela escola também implica numa complexidade maior. Se essa escola atende a sua localização, se ela tem o recurso físico, por exemplo, uma escola que tem 3 períodos, precisa de 2 assistentes de direção e ela, de repente, não tem. Então, a gente consegue identificar cada uma das nossas unidades escolares para essa característica identificada como complexidade da gestão. Por quê? Porque nós entendemos que o esforço é diferente. Uma escola que, de repente, tenha só dois turnos de ensino, manhã e tarde, tarde e manhã, ela não tem uma complexidade tão grande como uma escola que oferece, por exemplo, o EJA à noite. Então, essa escola, o esforço exigido dessa escola para o avanço na aprendizagem dos estudantes, e, consequentemente, na medida do nosso IDEP, ela deve ser um pouco maior em comparação àquela escola que está na periferia, que tem um índice de complexidade alto e que tem um NSE baixo. Então, nós temos diversos fatores que, no nosso entendimento, não são comparáveis. Não podemos fazer a exigência por igual dessas 2 escolas. É uma outra preocupação aqui desenvolvida pelo nosso departamento, né, a divisão de avaliação aqui da Secretaria Municipal de Educação. Em resumo, né, se eu puder trazer assim, dentro da pergunta que a Letícia nos fez, quais são as iniciativas da Secretaria com relação à avaliação, né, e o que é proposto, né, para esses estudantes, perpassa por tudo isso. Perpassa pela capacitação interna dos componentes, dos membros da divisão de avaliação, passa pela qualidade dos instrumentos que nós produzimos, pela fidedignidade realmente do processo de processamento desses instrumentos, pelas parcerias que a gente faz com grandes instituições, com pesquisadores da área, e também com esse nosso desejo de aproximar cada vez mais a nossa rede de avaliação. Temos muita coisa ainda a conquistar, a vencer, porque ainda a avaliação ela é vista, ainda, né, por alguns, como algo de controle, e não é nosso objetivo. Nosso objetivo, como foi dito, é possibilitar para o professor, para a gestão, um quadro de acompanhamento da aprendizagem de seus estudantes. Então, a gente tem essa preocupação desde sempre, né? Então, a gente traz inovações, a gente pensa em relação aos avanços tecnológicos, a uma forma de equalizar, né? E de alguma forma, também tornar mais igualitária a nossa avaliação com relação aos estudantes, incorporando, fazendo a inclusão dos estudantes, como já dissemos, com necessidades especiais, e olhando também para esse estudante de fora de época do ensino de jovens e adultos, né? Bom, em resumo, essas são as iniciativas que a Secretaria Municipal
tem feito, né, tem tomado para a questão da avaliação desde a criação do seu sistema no ano de 2005. É isso, Letícia. Perfeito, Marcelo. Nossa, quanta coisa. Eu acho assim, o mais rico aqui do nosso encontro, né, é poder compartilhar com todos os nossos colegas que estão nos assistindo, sobretudo agora com a sua fala, e demonstrar o que está sendo feito em outras redes de ensino do Brasil, né? Então, você, quando vem mostrando, desde a criação do sistema de acompanhamento, né, das avaliações de São Paulo, lá de 2005, até agora, né, mais recentemente, com o estudo sobre os testes adaptativos, informatizados, que traz que traz resultados mais qualificados, mais personalizados, né, customizados sobre o processo de aprendizagem dos estudantes. Eu acho que e o ponto nevrálgico que todos vocês aqui trouxeram é isso. O objetivo da avaliação é a aprendizagem dos estudantes, não é o objetivo das redes de ensino, a avaliação pela avaliação. O que a gente quer é que os nossos alunos avancem, e aí a avaliação ela acaba sendo um suporte, um mediador, para que a gente entenda como é que está esse processo. Muito bom, obrigada pelo compartilhamento. Eu vou fazer uma última pergunta, e aí eu vou pedir que vocês sejam super breves, mas pegando o gancho de tudo isso que foi apresentado aqui, né, desde os conceitos, né, das estruturas conceituais que a professora Tereza Penafirme trouxe, sobre a perspectiva das avaliações externas, e a execuibilidade de todos esses aspectos conceituais e instrumental de avaliação, como os exemplos citados por você, Marcelo. Eu queria saber de vocês o seguinte: como essas diferentes estratégias, iniciativas, aspectos conceituais apresentados hoje aqui, né, se conectam com a recomposição das aprendizagens nesse contexto pós-pandêmico que a gente vive, né? Como é que vocês acham que tudo isso se conecta? Como é que tudo isso dialoga? Quais são os nossos principais desafios? Eu vou começar com você, professora Tereza. O que se disse aqui não tem fim. Esse encontro termina com ponto e vírgula. Tem que continuar. Não sei como. Acho que cada um, Tufi, Marcelo e eu, você, Letícia, também, temos que encontrar várias oportunidades para encontros dessa natureza e, às vezes, até individualizando. A mesa redonda é interessante, mas, às vezes, a matéria realmente é densa e ela pode ser dividida numa série. Série Marcelo, série Tufi, série Letícia, série Tereza. A gente divide numa série. Acho que os professores vão ter maior capacidade de assimilação de tudo que meus colegas disseram aqui, que eu disse também, Letícia, para te responder a pergunta, eu digo que o que fica é essencialmente a comunicação. Nós três falamos de comunicar. De novo, aquele autor que eu chamo, da Patton, da American Evaluation Association, ele disse que há cinco qualidades importantes da avaliação: comunicação, comunicação, comunicação e comunicação. É isso. É o feedback, é o retorno, é a devolutiva, de nada. E a utilidade está comprovada com a primeira das virtudes da avaliação, porque é para a utilidade da avaliação que nós trabalhamos, para que ela influencie a aprendizagem. Eu não tenho mais nada que dizer, porque são 4 minutos, mas não quero deixar de, parabenizando meus colegas, dizer que nós, pela nossa experiência, conseguimos pegar aquilo que dá mais trabalho, é exatamente tornar viável a avaliação e fazê-la útil. Ou seja, em outras palavras, que as pessoas interessadas, os maiores interessados, que são os professores, tomem conhecimento desses resultados da forma mais simples possível e que os alunos, também os alunos, sejam conhecedores desse processo, que eles sejam participantes do processo avaliativo. Os nossos alunos, claro, os gestores, os diretores, mas alunos, familiares. Que lindo se a avaliação for assim, um salvamento coletivo, uma educação coletiva.
Obrigada, professora. Professor Tuffi, por favor. Bom, eu estou feliz, depois de muitos anos, né, trabalhando nessa área de avaliação, eu me sinto um pouco gratificado por nós chegarmos a esse ponto, né, de estarmos discutindo, né, como a avaliação finalmente pode ressignificar o trabalho pedagógico, ressignificar o trabalho em sala de aula, apoiar esse trabalho, né, porque a finalidade da avaliação é uma finalidade de apoio, é uma finalidade secundária, né, do trabalho que é o trabalho principal. E feliz porque finalmente nós conseguimos vislumbrar, né, essa possibilidade, seja pelo avanço tecnológico que nos permitiu aproximarmos mais dos processos educacionais, né, que permitiu quebrar um pouco essas fronteiras, né, entre avaliações somativas, avaliações diagnósticas, né. Hoje, a gente já está compreendendo o processo avaliativo como um processo mais orgânico, né, menos segmentado, né, mais como um processo, menos como um acontecimento, e um processo que faz parte, né, cada vez mais faz parte do processo educacional, do processo de ensino-aprendizagem, e eu espero que isso continue, que esse desenvolvimento, acho que tem tudo para continuar, acho que esse desenvolvimento tem tudo para continuar, principalmente em dois sistemas educacionais, talvez os dois sistemas mais avançados do país, que estão representados aqui. Claro que os outros sistemas das pequenas cidades, né, são sistemas que precisarão do apoio dos sistemas que vocês certamente estão desenvolvendo. Então, isso no futuro talvez tenha que ser pensado, né, um grande sistema de disseminação e cooperação, né? São Paulo, por exemplo, tem uma grande expertise, além da expertise, tem uma grande tem sistemas computacionais desenvolvidos, né? Então, isso tudo, além da experiência, né, todo esse aparato tecnológico, né, pode ser usado para ajudar os outros sistemas educacionais. Há muitos que têm muita dificuldade. Mas eu tenho otimismo, eu vejo isso com muito otimismo. Eu acredito que, em breve, principalmente pelo desenvolvimento tecnológico, logo nós teremos uma avaliação mais inclusiva, nós teremos uma avaliação mais participativa, nós teremos uma avaliação mais próxima da escola, e é uma avaliação como parte essencial do processo pedagógico da escola. Acho que isso que é a minha esperança, eu acho que isso já estamos caminhando no sentido de alcançarmos esse objetivo. Então, eu fico aqui e... Obrigada, Tuffi. Marcelo, por favor. Vou ser bem breve, Letícia, mas não poderia deixar de externar meu contentamento, minha alegria por estar participando dessa mesa. Assim, realmente falar de avaliação para nós que somos apaixonados e estudamos a respeito é sempre muito prazeroso. Então, poder conversar, estar numa mesa com a professora Tereza, com o Tuffi, é realização também pessoal de quem há muito menos tempo está envolvido com a questão da avaliação. Porém, como eu sei que a ideia é que esse vídeo, que essa conversa chegue aos professores, eu gostaria aqui, humildemente, deixar um pensamento, uma sugestão, mais uma sugestão para os professores. Tenha intencionalidade ao avaliar. Deixe claro o que você quer avaliar. Quando você constrói uma avaliação com intencionalidade, independente se você tem um aprofundamento de conhecimento sobre avaliação ou não, a tendência é que dê certo. Então, estando claro o que você quer avaliar e com a intenção disto,
muito provavelmente vai ter avanços com relação à sua prática professora, me perdoe que eu estou falando para um grande público, e principalmente o seu estudante vai poder ver refletir nos instrumentos aquilo a qual ele tem trabalhado e aquilo qual que a aula em si foi desenvolvida. Então, acho que um termo que eu uso, que eu costumo trazer muito nas conversas é este: tenha intencionalidade ao avaliar. Fazendo isso, a tendência é que as coisas caminhem para isso que o Tufi, que a professora Tereza trouxe, para que, em algum momento, a avaliação ela seja realmente uma parte constante, não mais um evento, mas uma parte constante, diária, de cada... Porque a gente avalia, mesmo que não queiramos, a cada instante, aqui entre nós, estamos nos avaliando e seremos avaliados. Então, é natural no ser humano avaliar. Tendo intencionalidade, você vai ter um bom objetivo. É isso, e agradeço novamente. Muito obrigada, professores. Eu também não quero esconder o meu contentamento, a minha felicidade de estar dividindo essa mesa aqui de gigantes estudiosos da avaliação, apaixonados pela avaliação, como o professor Marcelo falou. E gostaria de finalizar, né, com o mesmo otimismo que o professor Tufi mencionou. Né? A gente, diante de tantos desafios que as nossas redes, né, no caso Rio de Janeiro e São Paulo enfrentam, mas como o Brasil, numa perspectiva macro desse nosso país continental, a gente está, por meio de um bate-papo muito qualificado, ressignificando o papel da avaliação para os processos pedagógicos e, sobretudo, para os processos de aprendizagens dos nossos estudantes. Porque é isso, ela precisa ser natural e porque ela está intrínseca ao processo de aprendizagem. Né? Todo mundo avalia o tempo inteiro e fazer isso por meio de balizadores conceituais, estruturantes, que possam subsidiar, né, um aparato técnico, instrumental, que impulsione o aprendizado dos nossos estudantes. Eu acho que é o principal objetivo de todos nós, é o motivo pelo qual nós trabalhamos e estudamos com afinco. Então, eu queria agradecer imensamente a participação de todos vocês, agradecer a participação de todos vocês que nos assistem, que ficaram até o fim, porque a avaliação ela nos instiga e a gente quer, a cada dia que passa, aprender um pouco mais. Muitíssimo obrigada a todos vocês que ficaram com a gente, obrigada, Monte-Rio, obrigada à Coordenadoria do Ensino Fundamental. Pedro, um beijo pela participação de todo mundo, tá bom? Até a próxima. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau.